Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje Luiz Garcia, Prazer. fundador do Painel Clean, que veio contar para nós um pouquinho da sua trajetória. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado aí pelo convite de participar aqui, de poder contribuir um pouquinho com a nossa história, né? Acredito que todo mundo tem uma história e a história que a gente vive pode ajudar alguém que também quer viver uma história parecida. Ah, com certeza, é bem por aí. Pô, vamos começar, Luiz, contando o início da carreira, né? Como é que foi Perfeito. lá os primeiros anos e o que que tu teve de inspiração para começar a empreender? Boa. Bom, a minha inspiração vem um pouco da família, né? O meu pai, ele é militar, né? Um Olha militar só, cara. aposentado já da aeronáutica. E a minha mãe, depois, eu sou o terceiro filho, né? De uma leva aí de três filhos, eu sou o Opa. terceiro, eu sou o caçula. Aham. E o que que aconteceu? Quando os meus pais começaram a ter filhos, eles se organizaram para que o pai continuasse trabalhando e a mãe pudesse cuidar mais dos filhos. Pô, legal. Só que, em compensação, a mãe nunca conseguiu ficar parada. Então, ela fez costura, ela montou uma facção de costura Pô, que dentro de casa, cuidando legal. dos filhos, Que exemplo. né? E lá em Floripa, né? Eu sou natural de Ah, Florianópolis, que legal. então ela montou essa facção de costura e ela sempre continuou muito Uhum. ativa, executando as tarefas dela, enquanto meu pai continuava lá como militar. E Olha só, engraçado cara. que, mesmo depois que ele se aposentou, ele entrou numa carreira nova, né? Foi ser corretor de imóveis, enfim, então ele Caraca, sempre olha continuou só, em movimento. que legal. E eu acho que a minha motivação primária foi entender o movimento dos meus pais, Boa. né? Nunca se acomodaram. E o mais curioso dessa história toda, a gente está num podcast de empreendedorismo, mas o mais curioso é que o meu pai sempre motivou os três filhos para participarem, né, de concursos públicos, Olha para que a só. gente fosse concursado para ter uma Segurança. segurança. Imagina, ele tem 79 anos hoje, pai, um beijo. Boa, E o mais engraçado é que ele sempre, né, treinou a gente para que a gente pudesse viver essa vida. que legal. E eu fui o filho que não deu certo nesse sentido. Porque por mais que ele tivesse treinado a gente, né, ou ter instruído, acho que não é treinado, é instruído a gente para que a gente seguisse essa carreira, Sim. eu sempre vi o movimento deles. Eu sempre vi o meu pai e a minha mãe se relacionando muito. Meu pai é um excelente vendedor, né, Olha um só. excelente comunicador, ele é palestrante também da Pô, área que bacana. espírita, enfim. Então, Legal. o pai dá 5 palestras por semana, então ele é sempre conversador, né. Aham. E eu já, né, sendo o terceiro filho, sendo muito parecido com ele, eu sempre tive muito claro um objetivo primário. E é meio engraçado porque eu posso ser julgado ou não. Eu sempre quis ser rico, Boa, fato, né. boa. Eu sempre tive essa pretensão, esse objetivo, Uhum. mesmo sem fazer ideia do Do que que fazer para efetivamente me tornar rico, né. legal. Tô na caminhada, mas ainda tô muito longe, e entendi ao longo do tempo que ser rico não é mais um objetivo, mas é uma consequência, né. Então eu Justo. consegui, com a maturidade, né, agora já nos meus 39 anos, o ser rico já não é mais o objetivo, Boa. mas eu imagino e trabalho para que isso aconteça, Como né, mas como consequência, uma né. consequência de algo muito maior que a gente vem fazendo. E aí, quando eu me deparo, né, período de faculdade, enfim, eu queria muito fazer alguma coisa que fosse relacionado à parte de informática e acabei caindo, por imaginar que fosse algo de informática e não era nada a ver, numa capacitação, né, numa graduação em sistemas eletrônicos. Caraca. Porque lá dentro da grade, né, molecão, comecei a olhar a grade, não, tem uma grade de programação aqui, ó, vou lá, no IFSC, no Instituto Federal. E entrei para o IFSC e fui descobrir que eu caí num curso de desenvolvimento de produtos eletrônicos. Esse era o foco Olha só, básico da cara. minha graduação, Aham. é você pegar uma ideia do zero, conceber ela e transformar ela num produto eletrônico, seja um produto para indústria, um produto para consumo, qualquer coisa desse tipo, né. Então não Então, era só programação, tinha hardware, tinha nada hardware, software, tudo aquilo caraca, misturado, completão. né. Então entrei lá nesse curso, nessa graduação em 2005, me formei em 2010. No meio disso tudo, quis antecipar os meus conhecimentos e entrei num curso técnico de eletrônica, Caraca. e aí no meio disso tudo peguei uma bolsa também no IFSC, então eu chegava no Instituto Federal às 7h30 e saía de lá às 10h30. Máquina, não Máquina parava. total, Porra. né, é jovem, né, Jovem. é outra energia, né, hoje em dia não tem mais essa energia toda, né, isso que eu só tenho 39 ainda. Vai quarentar daqui a Mas pouco, né. comecei, assim, a trabalhar muito a minha cabeça para produzir, para entender como a vida funciona. E eu acho que o auge da minha graduação me mostrou uma coisa que foi o link do que é o Luiz para o que foi o pai dele em relação à educação. A minha graduação, né, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, Uhum. envolveu o IFSC,
porque eu fiz, né, um sistema de irrigação, né, então Ah, desenvolvi todo um sisteminha de irrigação com eletrônica, com tudo, uhum. em que eu envolvi o IFSC, que era a instituição que eu estava cursando, com o Senai, que era a instituição que me proveu alguns equipamentos que o IFSC não tinha, e Olha, eu fui lá, envolvi o Senai, perguntei se pô, podia estar emprestado, enfim, com a Universidade Federal, onde eu fui no laboratório de irrigação da UFSC, e essas 3 instituições estavam na minha banca. pô, que legal, cara. Então eu comecei a notar que o meu perfil relacional, ele era muito, avançado, Uhum. e por ser avançado eu comecei a entender de onde que veio isso. E isso veio do seu Garcia, Boa. né, veio principalmente do meu pai. Então o empreender para mim, ele era uma necessidade para um objetivo. Qual é o objetivo? Ficar rico. Boa. 24, 25, 26 anos, não, eu quero ficar rico e eu não vou Aham. ficar rico num concurso. Por mais que eu Sim, ganhe 20, 30, 40 mil, por mais que eu guarde todo esse vai dinheiro, ter um teto aí, né, né, cara. existe um teto. Não existe uma forma de eu, a não ser que daí a gente vá para outros caminhos que não são éticos, né? Ah, Mas o então, que não é o caso, a gente nem vai discutir aqui. justo. O objetivo era justamente conseguir isso aí. Dado essa situação, a gente está falando de 2011, final de 2011. Meu irmão trabalhou a vida inteira em oficina de caminhão, quis comprar um caminhão. Olha só. Quando ele quis comprar um caminhão, ele descobriu que ele teria que ter um CNPJ para poder ser um terceiro, né, um terceirizado. Entendi. Quando eu entendi que ele ia ter um CNPJ, o que que eu fiz? Ô, irmão, bota meu nome lá no teu CNPJ Vamos junto. junto. Vamos junto. E nessa época eu estava trabalhando num laboratório de P&D do Senai. Olha Então o só. Senai prestava essa consultoria para outras empresas Uhum. e eu era um desenvolvedor de hardware puro. E Boa. dentro desse desenvolvimento, o que que eu quis fazer? O nosso gestor da época, ele fazia vendas. Então, ele é que vendia o instituto para as Hum. empresas. E aí eu cheguei para ele e falei assim: "Cara, me dá uma oportunidade para eu ir visitar os clientes também?" Ele Boa. falou: "O quê?" "Não." Ele falou: "Não, cara, essa função é Já minha, continua cortou lá sendo desenvolvedor." cada um Nesse no seu meio do quadrado, período, eu viu. extremamente frustrado, né, Imagina. pô, eu queria Pô, vender, eu sou aqui, ó, comunicador, falo com as mãos, né, o tempo sim. todo, querendo muito isso. Abriu, por ser um Senai, o Senai tem 8.000 funcionários, ou tinha na época, né, todo o Caraca. sistema Fiesc, na Pô, verdade. grande, cara. Abriu uma oportunidade de recrutamento interno para uma coisa totalmente improvável que tu não vai nem fazer ideia agora, para trabalhar no RH. Meu, nada a ver, né. Tu imagina eu, desenvolvimento de hardware no P&D, Sim. RH. Legal. Mas o que que era o RH? É aí onde vem o pulo do gato. A função era porque o Senai estava montando a Academia Senai. E a Hum. Academia Senai era uma academia onde os melhores professores, os professores referência, iriam treinar os professores que não são tão bons assim. Pô, que legal, Então, para cara. desenhar todo esse processo, eles estavam procurando um profissional técnico, que no caso Uhum. fui eu na época, né, Uhum. eu estou falando de outubro de 2011, para tu ter noção. Então Faz faz as alguns contas bons aí. aninhos aí, quase 15. Eles procuraram então um profissional técnico que tivesse a capacidade de construir junto com os docentes essa academia. E caí lá no Senai. Pronto. Foi embora. Nesse meio período, então, eu saio de lá do P&D em outubro. Quando a gente está começando janeiro, um dos clientes que teve relacionamento comigo lá no Senai, Uhum. ele saiu da empresa que ele trabalhava, foi seguir uma carreira solo e me contactou. Eu não lembro por que que ele tinha o meu contato. E isso acaba se perdeu na história. Mas ele me contactou pedindo que eu desenvolvesse um projeto para ele. Virei para um amigo meu que se formou junto comigo e perguntei: "Davi, vamos embora?" "Vamos." "Como é que a gente precifica isso?" "Ah, demos um preço." Na época foi algo próximo de R$ 9.000 para fazer um projeto. Pô, Anderson. Curiosidade, essa máquina que a gente desenvolveu, o hardware dela, era uma máquina de dispensar preservativo. Na época, o governo da época fez uma série de incentivos Aham. para que N empresas pudessem desenvolver essa máquina para ser colocada em escolas. Não vamos fazer julgamento de valor aqui. Tá tudo certo. Vamos falar de negócio. Sim. E a gente fez o projeto, né? Construiu, pegou o projeto para fazer. Fechamos o projeto em 3 parcelas. Recebemos a primeira. E quando fomos receber a segunda, o cliente falou assim: "Eu preciso de uma nota fiscal." Então, nesse momento, surge a minha primeira empresa. A gente está falando de março de 2020, 2012, março de 2012. Foi onde eu fundei a Lógica E, junto com Lógica outro é. amigo. E a Lógica E, quando a gente fala de eletrônica, esse conceito dela é importante porque
é muito do conceito que a gente está fazendo aqui, trocando ideia. Sim. A lógica aí em eletrônica é uma lógica que você pode ter várias entradas e uma única saída. Só que para que essa saída seja todas as entradas precisam ser 1. Se você tem uma dessas entradas que for 0, a saída obviamente vai Dá ser um 0. erro. Ela sempre vai ser 0. Se você tiver 50 entradas em uma lógica E, 1 a 0, 1 a 0 a saída vai é zerar a 0. saída. E dentro desse nosso conceito louco da época, a lógica E era isso. A gente junta os clientes que precisam do hardware, o nosso laboratório que a gente montou, a próprio ecossistema em si, de funcionários, etc. E todos eles precisam estar alinhados para que o projeto seja positivo. Tem que ser tudo 1 para Tudo sair 1 1. para sair 1. Legal. Que é o que a gente está Legal. fazendo aqui. Para que esse Uhum. podcast seja legal, para quem está assistindo, Tudo tem que ser. tudo precisa ser 1, né? Se a Boa. gente falhar no áudio, ou falhar na comunicação, ou qualquer coisa Não assim, não vai dar 1. vai dar um 0 e daí Vai dar um 0. Aham. E essa é muito da nossa vida, Que legal, né? cara. Às vezes na nossa vida, eu posso estar aqui extremamente feliz e falante e tal, mas em compensação, lá no meu inconsciente, putz, tem um problema para resolver e tal. Como é que eu faço isso? Isso vai tomar a minha energia. Então, Como é é que eu muito nesse transformo sentido. tudo em Em 1, 1, né? Aham. né? Como é que eu transformo o máximo possível em 1 para que a nossa saída seja Que 1, né? legal, que legal. Bom, montei a lógica E, montei a lógica E sendo um desenvolvedor de hardware. O Davi, que era meu sócio, era mais focado em software. Uhum. E o que eu aprendi na lógica E, ficando lá de 2012 a 2018, é que a gente tirou uma empresa absolutamente do zero. E em 2018 a gente conseguiu chegar no primeiro milhão de faturamento, Caraca. né? Então, do zero, foi construindo esse faturamento, né? Entraram novos sócios, a Sim. empresa pivotou de um modelo totalmente diferente. E em 2018 nós tínhamos 3 negócios. Então, tinha a lógica E engenharia, tinha a CIA9, que era automação para elevadores de obra, elevadores de cremalheira, e Uhum. tinha um outro negócio que estava em desenvolvimento ainda, que era o Lesense, que era um sistema de IoT para coleta de dados na indústria, de De forma bem tudo genérica, quanto é tipo de de tudo quanto é tipo, né? Era para que ser meio que um hardware as a service, Uhum, né? Para uhum. empresas de software. Pô, que top. E aí a CIA9 estava sob minha responsabilidade, a lógica e o Lesense estava sob a responsabilidade de um outro sócio. E acabou que a CIA9 trazia 70% da receita e o Lesense consumia 70% da receita. Nossa. E na minha visão estratégica da época, eu tinha um sócio, né, Dava um que 0, né? dava o zero, tipo Pô, assim, cara. cara, mas a gente tá trazendo grana, então concentra 100% disso aqui, Sim. né? E os meus sócios falaram, cara, não, vamos continuar investindo e tal. E aí, de novo, a gente entra no. Eu tenho um negócio que são os ciclos de setembro a outubro. Sempre acontece uma coisa diferente em setembro e outubro. E Olha aí, só, setembro e cara. outubro de 2018, eu defini sair. Então, cara, sigam, né? E quando eu falo sigam, eu falo efetivamente sigam, porque eu Sim. abri mão de 100% da minha participação da empresa. Caraca. Por quê? Porque nós tínhamos recebido um investimento de uma aceleradora. E lá no contrato dizia: se qualquer sócio sair antes Sair do período do investimento, você vai sair zerado. zerado, né? Para não dizer zerado, foram R$17.000 de uma empresa que tinha 300 pau de estoque. Nossa. Mas enfim, nesse momento eu tive um aprendizado muito grande. Você já deve ter ouvido falar a frase que dinheiro não é tudo. Muitas vezes. Essa frase só faz sentido quando o dinheiro está na sua frente e você tem a possibilidade de escolher ele ou Entre não, ele ou não. Aham. né? E naquela época, o que eu escolhi? A minha paz de espírito. Então, fiquei lá até final de 2018, né? Até dia 31 de dezembro de 2018. Eu tenho um vídeo que eu nunca mais abri esse vídeo. Eu fiz um vídeo fechando a porta e dizendo assim: agora começa uma nova fase. Eu ainda não descobri qual. Caraca, hein? Que Zero. passo A pro minha esposa desconhecido, né? trabalhando lá na CLT e eu saí Tu não tinha plano realmente nenhum. zero. Eu falei assim: eu vou sair, mas eu tenho 2 objetivos. Você só sabia que não queria estar mais ali. Não, mas eu tinha 2 objetivos. Objetivo primário: eu sabia exatamente o caminho de você tirar uma empresa do zero e chegar no primeiro milhão de venda, Boa. de receita, Sim. Bruto, né? bruto. Aham. E 100% da parte comercial desses 3 negócios estava sob minha Pô, responsabilidade. show de bola. Então, tu imagina Pô. que desse primeiro milhão que a gente fez, 85%, ou seja, 850.000 que foram vendidos, foram de clientes que eu fiz as vendas. Pô, show. Então, aí eu já tinha um respaldo de segurança do tipo assim, eu sei fazer alguma coisa direito. Já fez uma vez? Vai fazer 2, 3, 4. Então eu queria. Qual foi o meu pensamento no final de 2018, começo de 2019?
Eu preciso ensinar isso para novas pessoas que não têm esse conhecimento. Então, esse era o primeiro objetivo. Boa. O segundo objetivo, trabalhar numa empresa que faturasse acima de 5 milhões. Por quê? Porque até o primeiro milhão eu já Tu já tinha sabia, entendido a velho. dinâmica Uhum, de um negócio de um uhum. milhão. Boa. Tá, como que funciona? O que que é a venda? O que que é a receita? O que que é fluxo de caixa? Como que eu atendo o cliente? Tá, e se deu um problema, eu vou ter grana para poder mandar um técnico lá? Ou vou ser eu que vou pegar o ônibus, o avião e etc e vou lá? Uhum. E uma empresa de hardware, ou seja, vai dar problema. Vai. Não é um software que você manda uma Fato. atualização. Você pega Sim. aqui um ônibus, vai, desce 400, 500 km e vai resolver o problema do Tem que botar a cliente. mão na massa. Não tem o que fazer. Aham. E aí, nesse sentido, ah, eu já tinha entendido. Então, ou trabalho numa empresa acima de 5 milha, ou vou começar a trabalhar com educação, ensinar novos empreendedores a faturar. E foi nesse sentido que surgiu o quê? A conversa prática. Ah, que A legal. conversa prática surgiu desse desejo de ensinar outros empreendedores a vender. E tu também já tinha o know-how do Eu tinha esse passado, tu já background, estava com esse né? aham. Então eu tinha esse background, tinha participado de diversas mentorias, né, pela incubadora, a gente teve empresa incubada, Pô, acelerada, que então a todas as gente as etapas vocês tudo, tinham tudo, tudo, tudo passado, que né. tu pensar, Empretec do Sebrae, Caraca. eu não posso falar, mas enfim, no Empretec do Sebrae existem 3 prêmios lá dentro, dos 3 prêmios eu consegui ganhar 2, então teve algumas coisas que Porra. foram muito legais, assim, nessa Foi trajetória, né. muito sangue no olho, assim, né. Muito, muito, muito. E aí eu lembro bem, assim, contar com os amigos no começo de qualquer negócio é muito, muito bom e muito importante. É mesmo. Quando É eu muito saí da importante. Lógica E, lá em 2018, dezembro de 2018, eu comecei em janeiro, eu lembro bem, eu morava em Floripa ainda, e para quem não conhece, Florianópolis é uma cidade de praia. É, uma Floripa ilha, né. é uma ilha, então Aham. tem 46 praias, eu sou nascido e criado lá, enfim. Eu lembro que eu saía, de casa, eu ainda não estava casado nessa época, eu saía de casa, eu ia para o Campeche, aí eu fazia academia no Campeche, tipo 8 horas da manhã. Aí fazia academia, aí saía da academia, ia, tomava um banho de mar e voltava pra casa. Aí chegava a ficar tipo 11 horas da manhã. O sonho, assim, cara, Já estava trabalho pra mim, entendeu? Vai, tipo, ferrado, né? Sem um puto no bolso, sem saber pra onde que vai. Mas eu tava vivendo uma coisa que foi uma transição muito legal. Eu tava entendendo o que que era qualidade de vida no meio do caos. Porque tu imagina que tu sai daquela empresa que pô, tu verdade, fundou, né, tu é o cara. sócio fundador dela, ela faturou o primeiro milhão, ela tinha 300 pau de estoque, os projetos continuaram, a lógica aí continua bombando, Top. bombando, já deve Uhum. ter chego próximo dos 4, 5 milhões de receita, Que legal. 30 funcionários, 6 salas, tá gigante. Tinha feito. E aí eu tava lá naquela cabeça assim, tá, mas o que que vai acontecer? E aí eu comecei a pegar todos os meus contatos que eu tinha feito e comecei a contar com esses contatos oferecendo meu serviço de venda, de consultoria em venda. E eu fechei 3 contratos. Então assim, muito Olha só, rápido, cara. né, ali em janeiro, no meio desse vai Aham. lá, toma um banho de Outubro mar e a volta e etcétera, aham. comecei a fechar esses 3 contratos, deu certo. E eu lembro até hoje, no dia 20 de janeiro, olha só a cronologia. Tu pensa que no dia 31 de dezembro eu fechei a porta da empresa e saí fora. No dia 20 de janeiro foi o aniversário da minha irmã, 20 de janeiro de 2019. Uma prima minha participou do aniversário da minha irmã, que mora numa cidade 200 quilômetros longe de Floripa, que é uma cidade chamada Jaraguá do Sul. Eu conversando com ela, eu falei assim: ó, saí da Lógica E. Ela assim: o quê? Como assim tu saiu? Aquela cara de espanto, a mesma cara que tu fez agora, assim. Como assim que tu saiu da Lógica E? Disse, não, saí e tal. Tá, mas o que que tu vai fazer? Eu disse, não, eu quero trabalhar ou numa empresa que fature acima de 5 milhões, ou eu tô com a conversa prática aqui e as coisas já estão Vou botar girando. pra funcionar. Ah, mas tu não tem um currículo, né? Eu falei, lógico que tem. Quando eu Porra. tomei a decisão de sair, a primeira coisa que eu fiz foi um currículo. Então manda pra mim. Ela pegou meu currículo e entregou na mão de uma pessoa em Jaraguá do Sul. Puta, Resumo da cara, olha história. só, velho. 20 de janeiro, Família, né. Floripa, praia, Pode crer. verão, as 3 consultorias rodando. 19 de fevereiro, eu tô com o meu irmão, com uma caminhonete, toda a minha mudança, em Pra cima de um Jaraguá. carro para ir para Jaraguá do Sul. Caraca. Pô, é muito 880, É né, muito cara, ele. E cara. tem um negócio que eu me perdi agora, mas eu lembrei. Eu já estava casado na época, eu casei em 2014, a gente foi morar junto, eu e a Carol. Bem Então lembrado. todas essas decisões foram tomadas em conjunto. Sim. Então eu fui para Jaraguá e Carol ficou em Floripa, ainda trabalhando CLT lá, aquele rolê. E fui para Jaraguá e me joguei. Comecei a fazer o quê? Eu assumi como um vendedor Hum, técnico numa empresa de automação industrial olha só. e numa curva muito rápida, algumas coisas aconteceram. Esse eu acho que é um momento importante da minha carreira como empreendedor e vendedor.
junta essas duas palavras. Toda empresa funciona desde que ela venda. Não tem Todo venda, negócio funciona desde que ela venda. exato, Se você entendi. tem uma empresa pequena, um carrinho de pipoca, ou se você tem uma mega empresa, ambas só são possíveis e viáveis desde que a venda aconteça. Essa empresa que eu vim, já que eu falei dos 5 milhões como objetivo, ela faturava 10 milhões. E ela crescia, né, quando você buscava o histórico da empresa, ela crescia uma média de 10% ao ano. Pô, alto. 10% ao ano. Em 3 anos, da minha presença de coisas que a gente mudou lá dentro, a empresa duplicou a receita. 20%. Não, ela saiu de 10 milhões para 22 milhões. Nossa, Em 3 anos. caraca, meu. Então, tu começa, 33% praticamente ao ano é, aí. começa a pegar isso. Então, em 3 anos, você dobra a receita. Nossa, cara, 2019, 2020, 21. que loucura. Quando a gente evolui esse prazo, esse ano que a gente está em 2025, a previsão de receita é de 42 milhões. E eu montei um planejamento, porque daí assim, eu Cara, entrei como estamos falando vendedor, de comecei a mexer em algumas coisas, 2 anos. assumi a gestão comercial, aí da gestão comercial assumi a gestão de marketing também, e hoje meio que um braço direito lá do dono da empresa, enfim, fazendo essa operação rodar. E aí eu entreguei para ele uma espécie de um planejamento para que a gente fature 100 milhões em 2029. Então tu sai de 2023, que foi onde a gente trabalhou nesse planejamento, ou sai de 2019 para 2029, você sai de 10 10 anos. milhões para 100 milhões de faturamento Em 10 anos. em 10 anos. Né? Ah, Então, que esse foi o meta. trabalho implantado em Que algumas top, coisas. Luiz. E eu percebi o quê? Que quando você tem uma cabeça orientada a vendas, por mais que você não tenha um processo bem estabelecido, sabe, tipo padrão ISO, né? Quem pensa em ISO pensa em Sim, excelência, acha que é, natural. exatamente, é. Mas quando você não tem esse processo, mas você tem dentro de você um processo comercial efetivo, eu não descanso enquanto eu não fizer a venda, você consegue ter uma longevidade do teu negócio, apesar das intempéries. Pô, tu vê. Então, você pega a Covid no meio desse Tem a ver com espaço, desejo, né. você Pô, tu vê. pega todos os desafios do dia a dia, você pega às vezes cliente que deu problema, você pega N funções, mas se a tua cabeça é orientada à venda, Não tem nada te para. nada para. Dá dor de cabeça. Sim. Dói, Com mas certeza. não para. Aham. Né? Agora, se você tem uma cabeça orientada a processo apenas, o que que acontece? Quando o processo sai do controle, a pessoa trava. Uhum. Então, assim, é muito importante ter processo. Eu não estou dizendo aqui que não tenha que ter. É muito importante, é legal, é fundamental. Quando você vai crescendo, os processos são necessários. As pessoas que entram na tua empresa, se você não tem nada de processo, elas acabam meio que trabalhando no caos, entende? Sim, sim. Então, não ter processo é ruim, Mas venda é primeiro lugar, né. mas venda sempre em primeiro lugar. Tem que ser, né. Tem que ser. Porque a venda sustenta todo o resto. Verdade. A venda Sem sustenta venda não tem o processo, caixa né. sustenta todas as ineficiências da tua operação. Uhum. E quando tu tem caixa e tu consegue, com caixa, com dinheiro, pagar para alguém botar o processo a rodar, Pô, aí é o acabou. cenário ideal. Aí você compra a melhoria. Aí tu chega no que tu estás falando, né, Luiz, tu passar em 10 anos de 10 milhões para 100 milhões, né. Porque daí vira processo. É a fórmula mágica aí, né. Porque daí o método é fácil. Agora, você sair do zero para o primeiro milhão, sair do primeiro milhão para 10 milhões, isso aí é muito mais difícil, né? Porque os problemas de quando você tem zero é dinheiro. Você não tem dinheiro. Aí Sempre. você tem que rebolar. Uhum. Né? Agora, o problema quando você já tem 10 milhões são outros. É gestão de pessoas, é contratação, é uma grana que você tem que investir, enfim. Vai ter que ficar bem mais técnico, Vai né. ter que ficar bem mais técnico. E aí eu quero fazer um parênteses agora gigante, se tu me permite. Por favor. Eu tô nessa empresa e estava lá até então full time, né? É, 100% do meu imagina, tempo. até por causa olha o que tu pegou A pra, né. conversa prática, quando eu assumi no dia 19 de fevereiro de 2019, quando fui para Jaraguá e eu assumi nessa função, aqueles 3 clientes eu fui obrigado a ligar para eles e dizer assim: "Ó, cara, obrigado, eu não tenho nem tempo para te atender". Um deles eu ainda fiquei e graças a Deus essa empresa que eu fiquei de um amigo meu, amigão mesmo, Nicolas, Uhum. eu fiquei, ele começou a empresa dele e alguns toques que a gente deu, hoje ele já tem uma empresa de quase 8 milhões de faturamento. Então, putz, eu sou muito feliz, né? É um daqueles Boa. troféus que a gente Aham. carrega ao longo da vida de ajudar um Boas amigo, escolhas, né. boas escolhas. Verdade. E aí, o que que aconteceu no meio desse período todo, né? Em 2014,
eu e o sócio da época lá da Lógica E, um dos, né, o principal, que para mim ainda é uma referência. A gente teve várias diferenças em 2018 quando eu tomei a decisão de sair, mas eu mesmo assim amo demais porque ele me ensinou muita coisa, o Claro. Bruno. Pô, que legal. Ele A gente saiu, e realmente saiu da empresa, eu e ele, a gente embarcou num carro para fazer 4 visitas, porque nós tínhamos um objetivo, a gente tinha a Lógica E Serviços, Uhum. e a gente queria achar uma oportunidade de lançar um produto nosso, ou seja, de ser uma indústria, de se tornar uma indústria. Dentro dessas 4 visitas, a gente veio aqui no Vale, Rio do Sul, algumas empresas, veio aqui em Blumenau, nós visitamos uma pessoa que cuidava de uma operação de uma empresa que importava elevadores de obra. E essa pessoa, ela abriu a porta, ela fez assim, ó, ela abriu a porta para nós lançarmos um produto próprio, que foi o produto da C9. Uhum. Grava, 2014. 2014. Minha expectativa, fabricar 5 produtos em 2014. Realidade, vendemos 21. Então, assim, foi algo Caraca, muito, meu. muito, muito positivo. Sim. O tempo passa. Saiu da Lógica E, Jaraguá do Sul, etc. Vamos para 2022, dá esse salto. Essa pessoa que abriu essa porta passou por uma série de problemas, tomou uns golpes, enfim, e essa pessoa saiu de muito para muito negativo. Ela tomou uma invertida na vida que foi muito, muito séria, assim, muito complexa até. Sim. E aí eu já estava meio que sem contato com essa pessoa e ele chegou até mim porque eu já estava, né, nessa empresa de automação, eu já estava com a conversa prática, produzindo os vídeos para o YouTube, enfim, falando de vendas, falando de empreendedorismo e tudo mais. Isso não morreu dentro do projeto, né? Morreu a consultoria, mas não morreu a produção de conteúdo. E aí essa pessoa veio até mim por quê? Porque ele estava, um dos hobbies que ele tinha era produzir vídeo. Cara, eu gosto de produção e tal, eu vejo teus vídeos lá no YouTube, mas eu acho que eu posso te ajudar a melhorar. Eu falei, velho, Bora? cola, cola, vem cá. Aham. E essa pessoa, como ela estava trabalhando com edição e captação de vídeos, eu lembro até hoje, eu tinha 20 mil reais na minha conta e a gente trocando várias ideias, assim assado, eu chamei ele para vir para conversa prática, para ser meu sócio mesmo. Uhum. Cara, me ajuda a produzir esses vídeos aqui e eu não sei o que, que vai girar de dinheiro Sim. disso O aqui. que que vai sair daqui, né? Mas o que sair, vamos junto, cola aí. E aí ele com o Apple bem ferrado assim, e vários serviços aparecendo e tudo mais, e ele não conseguindo entregar os serviços. Eu tinha 20 conto na conta e ele precisava comprar um computador. E ele não ia comprar. E eu lembro até hoje, assim, eu peguei, passei em 15 conto desses 20 e falei assim, velho, pega. Nossa, mano. Não, mas por que que tu vai fazer isso e tal? Assim, cara, o Luiz de hoje, de 2022, Só que tá veio para aqui. Jaraguá, que assumiu uma gestão, que tem um salário hoje razoavelmente bem, que montou a conversa prática, que finalizou, esse Luiz, ele só existe Que lá em porque 2014. lá em 2014, quando eu vim aqui te Porra. visitar, que tu estava no Porra. auge, que tu estava assim, ó, Pô, do voando, caralho. tudo isso só aconteceu porque tu abriu as portas para mim. Pode crer. E Puta, aí, cara. isso aqui não é nada próximo do que tu fez por mim. E foi. Cara, se abraçamos, voamos, vamos lá. Ele conseguiu sair da situação que ele estava. Eu comecei a puxar ele de volta pro segmento que ele trabalhava. Dizer assim, velho, volta pro teu natural, cara. É o que tu Vai, sabe fazer, vai né, trabalhar com cara? comércio Aham. exterior de volta. Pô, tu fazia isso o tempo todo, era uma coisa que tu gostava. 2023 ele toma a decisão de voltar. De novo, ainda ferrado, mas muito menos do que já estava, né? Ele voltou e deu a volta por cima, enfim. E o que que aconteceu em janeiro de 2024? Conversa prática rolando, né? A parte de educação. Eu ainda na função de gestor, ele vira para mim e fala assim: "Se eu te levar para a China, tu vai comigo?" Eu falei: E óbvio. "Vou? Mas como que funciona isso?" "Não, eu quero saber se tu vai." Eu assim: "Vou? Beleza. Então, deixa Segura quieto. aí que Se vai. der certo, a gente vai junto." Assim, tá bom. Deu uns 15 dias, ele conseguiu fechar 4 clientes para levar para a China. Então, por quê? Porque ele trabalha com comércio exterior, então ele desenvolve fornecedores lá fora para vir para cá. E ele Claro. fechou com 4 clientes para levar. E aí, junto com esses 4 clientes, ele me levou junto com ele. Boa. Então, eu fui em abril de 2024 para a maior feira multissetorial do mundo, Nossa. uma feira enorme. Tu jamais iria Nada, sem ele, nada né, do cara? que a gente tem aqui no Brasil
Nada. Se Tu pode compara. pensar na coisa maior que tu já no espaço mais amplo. Não. Nada se compara. É uma feira chamada Canton Fair. Essa feira, ela ocorre em 3 estágios, 3 semanas seguidas. Eles montam e Porra. desmontam a feira, porque a temática dela muda. Então você vem numa feira, Caraca, daí eles desmontam mano. no final de semana, remontam a feira, montam e desmontam. São Os 22 caras tão estandes, fudidos. 22 pavilhões, 3 andares, 4 andares, é bizarro. Em Pra uma tu ter semana noção, tu eu visitei eu visitei. Foram 3 dias de feira, eu rodei cada dia 20 quilômetros e eu no não consegui ver 15% da feira. caraca, Luiz. Eu juro pra ti, Nossa, cara. eu juro pra ti. Tu tinha que escolher a dedo o que tu ia É fazer, enorme. então. Tu recebe um livro, e Aham. aí dentro daquele livro tem todas as temáticas, aonde que tá cada coisa. Ah, construção civil tá lá, Pá, pá. solar tá lá, a parte de home, né, esses eletrodomésticos tá aqui. Aquelas rotas que tu ensinava Enorme, a galera a fazer, tu teve que fazer na feira. enorme. E eu gosto de mapa, né, eu me Aham, localizo aham. bem em mapa de feira, assim. Então, assim, enorme a feira, e aí eu fui caçar coisa. Quando eu fui pra China, imagina, abril de 2024, eu fui pra China com uma cabeça muito prática. Eu vim aqui como uma esponja, e foi incrível, Absorver. incrível. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Ah, Por quê? imagino, cara. Porque imagina, o Porra. manezinho que saiu lá de Floripa, veio pra Jaraguá, eu nunca tinha cruzado o Oceano Atlântico, Pois é. saí do Brasil, eu só tinha ido pro Paraguai e pra Buenos Aires e pro Uruguai, só tinha Uhum. viajado aqui em Latam, né, na Sim. América Latina. Então, nunca tinha tido contato com a língua inglesa ou chinesa Não, lá. imagina. E eu estava já no terceiro dia, pegando o metrô sozinho, indo pra feira, voltando, me virando. Meu inglês é muito porco, é muito ruim. E eu estava me virando lá, assim, ó, eu estava nas nuvens, porque imagina, eu saí daqui, desci na França a gente deu um rolezinho, daí foi pra Hong Kong, desceu em Hong Kong, daí entrou na China, enfim. E fiquei 16 dias lá, então foi muito, muito da hora. E quando Ele eu não volto estava o de tempo lá, todo contigo. ele não, ele me largou assim. Que Ele ele falou: "Ó, também eu tinha vou te a turma levar, dele pra eu vou te dar os toques iniciais, mas tu sabe como é que eu funciono". Eu falei: "Eu sei que tu vai me deixar ferrado no meio da rua, mas não tem se problema. vira. Tu não vai me deixar passar fome, então tá bom". E eu não passei fome, comi muito bem lá, Ai, inclusive. que legal. E a gente foi, cara, pra China e nessa feira o que que eu fiz? Lá existe o WhatsApp de lá é o WeChat, né. Então eu Aham, fiz o aham. WeChat e eu comecei a taguear 16 oportunidades que eu vi, das mais variadas possíveis. Ai. Desde escova de dente, tem umas escovas de dente diferentona lá, Aham. desumidificador de ambiente, aqui no Nossa. sul, extremamente úmido, Blumenau, Joinville mesmo chove o tempo todo, né. Sim. Desculpa pessoal de Joinville, não fiquem bravos comigo, mas vocês sabem que chove, não tô falando uma mentira aqui. Então a gente está numa região muito úmida, então vi desumidificador, vi geladeira para caminhão e ônibus, que é um outro nicho bem interessante. Vi conversor DC-AC, aqueles conversores de energia que você liga na bateria Uhum. e você liga um 210, um 220 ou um 110, né, liga os equipamentos em geral. E vi isso aqui, que está aqui na tela, que Painel clean. são as escovas de limpeza de placa solar. Então, esse nicho que a gente entrou, né, esse nicho das escovas de limpeza para painel solar, o que que aconteceu? Tu imagina que, se tu voltar na história, né, no começo do podcast, Uhum. eu comentei contigo que em 2012 foi onde eu montei a minha primeira empresa. Sim, A gente está em 2025, se passaram 13 anos empreendendo efetivamente, né? sim. Aquele sonho de ficar rico, ele nunca deixou de existir, mas ele se tornou um sonho novo. E esse sonho novo qual é? E isso é antes de painel clean, inclusive. O sonho novo é o sonho de que eu sonho e eu mentalizo na minha cabeça, eu visualizo isso como se fosse real, porque para mim já é real. Eu e a Carol e a minha filha ou os outros filhos que vierem, Uhum. sentados num banco na frente de um galpão. Esse galpão não tem nome. Hoje seria a Painel Clean, por exemplo. Justo. E eu sentado nesse galpão, o que que acontece? Acontece, tipo, caminhão chegando, caminhão saindo, produção lá dentro, galera montando, nota fiscal sendo emitida, e Contemplando eu essa coisa. enxergo isso na minha cabeça com uma clareza absurda. Que legal. E eu fui pra China com essa cabeça. Alguma coisa vai acontecer nesse sentido. Tanto é que lá na China, a escova que a gente traz de lá, ela tem então os elementos, né, de limpeza, tem o cabo, tem tudo. Mas quando ela chegou aqui no Brasil, que eu comprei as amostras, então imagina, eu voltei em abril. Uhum. Em julho, eu comprei as amostras e as amostras chegaram de 3 modelos diferentes.
eu peguei aquelas amostras e comecei a ir pra rua limpar a placa. Testar o produto. Testar, assim, eu cheguei no vizinho: "Ô vizinho, posso limpar a tua placa?". "Não, mas o que que tu vai fazer?". "Não, eu tô trazendo Limpeza. essas escovas aqui e tal". "Tá, mas isso aí vai riscar minha placa?". Porque daí Pô, existe uma série de coisas na pô, cabeça da ali já vem galera os que primeiros, né? várias, Caraca! vários, vários nãos, assim, né. Aham. "Tá, mas eu quero fazer de graça pra ti, isso aqui é feito pra isso, é uma escova projetada pra isso". E eu comecei a anotar quais são as dificuldades que eu tive fazendo a operação da escova, que não só o Luiz, que traz a escova de lá, mas todos os nossos concorrentes que também trazem, Tem. passam. Uhum. É uma escova que depois de você funcionar, as mangueiras estão cheias de água. É uma escova que a própria mangueira que vem da China, ela é muito flexível. Uhum. Então, se você passa por uma quina, Ela dobra. ela tem retenção d'água. É Hum. uma escova que no final dos trabalhos, como é que você reúne todas essas peças para botar? Uhum. E a Painel Clean, ela surgiu de toda essa observação. Porra, tu imagina, 2012 a 2018 trabalhando com desenvolvimento de produto. Sim. 2019 até hoje, trabalhando como gestor comercial e dentro da operação de marketing, tudo isso reunido. Conversa prática com produção de vídeos rolando. Eu peguei tudo isso, encapsulei assim, agora eu vou trabalhar produto. Que top. E hoje a Painel Clean produz Uhum. a escova de limpeza de painel solar mais completa do Brasil. Que top, Não tem cara. nenhuma que Aham. seja tão completa quanto a nossa. E a nossa não é a mais cara. Porque daí eu poderia, não, então a minha é a mais É, cara. Não, não é. tecnologia e tal. Não é. A nossa escova ela está extremamente acessível diante dos preços de mercado, Uhum. entregando muito mais. Pô, que E legal, essa cara. operação começou no dia 1º de abril de 2025. Fala sério agora. 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 E ela já Caraca! começou estruturada dentro de uma sala, dentro de um Aham. centro de inovação lá em Jaraguá do Sul, chamado Novale, Pô, que em que a legal. gente está com toda a operação rodando lá, e não só rodando, mas com muito apoio. Uhum, uhum, Então, já tem um funcionário que está aqui, a Débora, trabalhando com vendas, então ela está focada na área de vendas, uhum. e a gente colocou 2 objetivos. Tu imagina que eu comecei no dia 1º de abril. Primeiro objetivo, vender uma escova por semana. Baita. Porque eu estou falando num produto, são Sim. 3 modelos, mas com ticket médio de R$ 7.000. Não é uma escova barata, Entendi. né? Então, Uhum, uhum. R$ 7.000 de ticket médio. Sim. Tem um avatar Dessa que está específico aparecendo aí, ali. né? Tem, tem. Então, uma escova por semana era o primeiro objetivo inicial. Qual é o segundo objetivo agora? Vender uma escova por dia, Caraca! né? Pô, vai que E assim, ó, e 2 aí passou a meses? primeira semana, e isso é o legal do empreendedor, né? Porque é um controle de ansiedade Absurdo. o tempo todo. Precisa. Primeira semana, não vendemos nada. E a folha dela tá lá. Sim. O aluguel da sala tá Aham. lá. As escovas, caixa pra Cacilda lá no estoque. Estoque gigante. Estoque gigante. Eu fui alavancado. A Painel Claro. Clean surgiu alavancada, Uhum, né? uhum. 100% alavancada, Top. né? Empréstimo e etc. Sim. Tudo dessa forma. Então tu imagina, primeira Mas semana pronto não pra vendeu nada. abrir e vender, né? Segunda semana não vendeu nada. Terceira semana vendeu 3. Assim, ai, Nossa, graças a Deus. velho. Porque daí quando vendeu Caraca! 3, eu disse, não, opa, eu tenho uma por semana. Já matou, Já que matou. Quarta semana vendeu uma. Aí eu falei, fechei o mês de maio, o mês de dentro abril da expectativa. com a minha expectativa. A gente começou maio. Quando começou maio, a nossa média já está em 2 escovas por semana. Caraca! Ou seja, é uma Pô, que curva trabalho natural. top! Eu tenho que vender uma, eu tenho que vender 2 por semana, eu tenho que vender 3 por semana, 4 e 5. A nossa meta não é uma meta, é um objetivo. Eu não Justo. botei para ela uma meta de grana. Uhum, Eu uhum. falei, É o para objetivo. tu vender, tu é obrigado a ter contato. Então, nosso objetivo é vender uma por Por dia. dia. Para tu vender uma por dia, a gente ainda não sabe a quantidade de contatos que você Que é tem que fazer necessário. para você fechar uma escova por dia. Mas uma coisa eu sei, tu precisa ligar, Sim, tu precisa prospectar. sim. Se tu não fizer, não tem venda. E aí eu volto na nossa conversa anterior. Eu posso não ter o processo como os meus concorrentes têm. Uhum. Eu posso ter chegado depois, porque eles já estão no mercado Sim. 2, 3, 4 anos. Mas em compensação, a estratégia da Painel Clean é orientada à venda, É sucesso. entende? Uhum. Então, se eu tenho uma estratégia orientada à venda, é muito difícil que nada aconteça. Justo. Porque por mais que eu tenha o produto mais completo do Brasil, que a gente tenha investido muito tempo para chegar até aqui, muito tempo que foi o quê? O tempo de ir para a China, receber o produto, validar o produto, eu
subir em telhado, Sim. né, colocar lá o meu corpinho de 100 quilos no Organizar. rolê. Que a gente não é Acabou. magrinho, né? Pois é, então. Eu sei que eu tô escondidinho aqui embaixo da mesa, vai ter um corpinho gordinho aqui, né? Fazer tudo isso acontecer, sabe? Uhum. E eu digo, existe muita ansiedade envolvida no meio desse processo, existe muita preocupação no meio desse processo, mas se eu puder compartilhar contigo e com quem estiver ouvindo, um aprendizado que o Bruno, que foi o meu sócio na Lógica aí, que foi o cara principal que eu divergi na época, Uhum. mas que eu continuo tendo um respeito por ele enorme, que o Bruno me ensinou, foi o aprendizado do seguinte: quando você está começando um negócio, você troca parte da tua empresa para ter pessoas que possam executar tarefas. Entendi. É aí que entra os sócios, né? É aí onde entram os sócios, porque você não pode pagar por um cara bom, você Justo. pega a tua empresa e dá para ele. Dá uma parte pra ele. Qual foi o aprendizado que o Bruno me trouxe na época? Se você vai chamar um cara de sócio que você possa pagar para ele trabalhar contigo, Não, não é sócio. não chama ele para ser Não, teu sócio. justo. Justo. Só que eu vivi isso na prática, né? Aham. Eu já tava com os caras lá dentro, já É, porque tinha. ouvir parece fácil, né? Ouvir parece ser Agora fácil. fazer, Agora eu tomar fico pensando, decisão. cara, como é que eu vou levantar 250 mil reais para começar um negócio agora, em que eu ainda sou part-time, ou seja, eu não tô full-time aqui. Justo. Porque aquela outra empresa Tem que pelo quer menos ter aquele 2 projetos faturamento, rodando, né? Aham. tem que ter os 2 projetos rodando. Como Hã. é que eu faço para que tudo isso aconteça eu não estando lá full-time, tendo uma funcionária, isso e aquilo? Não, vou chamar o Lucas para ser meu sócio porque o Lucas tem tempo. Boa. Só que, poxa, o que que o Lucas Vai agregar vai aí. agregar que eu não possa pagar para ele trabalhar Uhum, comigo? uhum, Cara, uhum. esse é dolorido. Sim, E eu vou te dizer, a operação começou agora, né? Faz pouco tempo, 1 mês, um quase 2 mês, aí, ó. mas eu carrego 13 anos empreendendo. Mas não tem uma semana que eu não passe e eu não penso assim, pô, mas se eu tivesse um sócio para fazer, para cuidar da operação para mim seria muito mais fácil, né? Daí eu, não, mas calma. Se eu puder pagar, como eu posso pagar por uma pessoa dessa ainda no futuro, não agora, mas depois, não é o momento agora de ter De esse ter sócio. sócio. E aí eu dou uma aguentada, Segurado. né? A Carol é minha sócia na CP, né? A CP é engraçado, tem a conversa prática, aí Uhum. tem a painel clean. Uhum. Conversa prática CP, CP, painel clean PC. PC. Aí a gente botou CP Soluções Práticas, o meu Top. CNPJ. Ela faz os Ele 2 pega tudo. lados, né, Se eu A, abrir uma Z, outra Z, empresa, A, eu tenho que encaixar um P e um C C ali, ó. Eu ali. não sei o que que vai ser, mas eu vou ter que encaixar essa parada Boa, pra boa. ficar tudo dentro do rol da CP, né? Ô, Luiz, Manda, deixa eu manda. aproveitar agora que tu me deixou curioso. Tu estava falando, esse tempo todo a gente falou sobre esses processos de vendas, né? Uhum. E na lógica aqui da minha cabeça, se você vai, se a lógica é quanto mais contato, mais venda, como é que você faz essa prospecção? Como é que você faz essa captação de contatos para alimentar o teu comercial? Como é que é isso lá? Bacana, bacana. Bom, eu trabalho com um público muito específico, né? Apesar de a gente não ter o processo todo mapeado, Uhum. né? Se tu me perguntar assim, ó, cadê o teu processo Justo. comercial? Aham. Eu vou dizer assim, ó, tá aqui. E de vez em quando eu tiro um pouco, né, cara? Tudo que tu quiser me perguntar sobre o processo, eu vou te falar, mas Show. ele não tá escrito num lugar. Uhum. Como é que a gente faz? O meu público está muito bem definido. Eu trabalho com instaladores de usina De painel. solar, Aham. seja micro usina que vai em cima de uma residência, ou seja mega usina que vai plantada lá no chão. Uhum. Eu trabalho com integradores de energia solar. Qual é a Ah, diferença do legal. instalador para o integrador? O integrador geralmente é a empresa, é aquele showroom que você vai lá e vai ter tudo bonitinho. Olha, nós somos integrador VEG, nós somos integrador XYZ, Mas enfim. eles não têm nada, né? Tipo, Mas o físico. integrador, ele contrata um instalador terceirizado ou ele tem um instalador dentro da empresa dele. Boa. Entende? É serviço, né? É serviço. Então, Uhum. o instalador é a pessoa física, Uhum. possa ter um CNPJ, mas ele é a pessoa física que é o cara que bota a mão na massa. Boa. O integrador, ele pode botar a mão na massa, mas Ou ele não não. necessariamente é a pessoa que vai executar o serviço. Sim. E aí tem um terceiro público que a gente ainda não atacou, tá no nosso, tá guardadinho lá nos bastidores, que é o público de grandes usinas ou grandes proprietários de usinas Uhum. que têm equipes próprias de manutenção e instalação. Boa. Esse cara é o mais difícil de eu achar. Mas também é uma mina de ouro, né? Não sei, Tem que eu não testar. tenho, Tem que testar, tem eu que não tenho essa testar. visão. Aham. Mas esse cara não é o cara que vai estar no Instagram, não é o cara que vai estar no Google. Ele Sim. não tá, porque ele não. Como acha esse Como eu cara? acho esse cara, Aham. entende? Então, esse cara, por enquanto, ele tá fora. Eu tô nesses dois aqui, instaladores E e. integradores. Ah, e tem um quarto público, desculpa.
Pega esse aqui, que E é o das pula ele. fazendas, pula pra cá e bota esse aqui no lugar. Aham. São empresas de limpeza. O cara que limpa a Hum. piscina, o cara que arruma ar-condicionado, existe dentro desse cara uma fonte de receita, Também. existe uma necessidade de criação de receita caso ele esteja com a sua receita baixa, Daí ele tá? pode ir para os E aí painéis. depois tem o dono da usina. Então, Uhum. 4 públicos. Esses 3 públicos aqui, o instalador, Integrador. o integrador e a empresa de limpeza, todos eles querem vender. Então grava isso que eu vou te falar. Todos eles têm um objetivo de vender. Uhum. Se eles têm o objetivo de vender, eles precisam aparecer. Justo. Seja no Google, no Instagram, qualquer Aí tu encontra rede os que caras. for. Então eu encontro os caras dessa forma. Legal. Eu vou contar aqui uma estratégia que parece muito, não é nada demais, mas é uma estratégia que pra mim é muito fácil, que é o seguinte. É o pulo O do gato, segredo, o segredo. é muita Essa é safadeza. ouro, hein? É que Essa é é muita safadeza, né? Mas enfim. Pra pensar o seguinte. Se você for fazer um processo de tráfego pago, significa que você vai pagar por uma plataforma, seja para o Google, seja para o Instagram, enfim, tanto você vai faz. pagar para aparecer. Para quem? Ah, eu quero que a Painel Clean ela apareça para todos os instaladores de energia solar, todos os integradores de energia solar. Eu quero que ela apareça lá, certo? Uhum. Então eu vou definir o meu público Baseado nesses interesses. baseado nesses interesses e vou fazer aparecer. Por que não fazer o contrário? Por que não Aparecer. usar a máquina para a máquina aparecer para mim? Então, o algoritmo do Instagram, por exemplo, toda vez que você segue um conteúdo, Uhum. você acaba seguindo e ele acaba te recomendando mais conteúdos. Justo. Então, o que que eu comecei a fazer? Sou pequenininho, estou começando a operação agora. A gente vai faturar agora no mês de maio, junto com o mês de abril, desde o início da operação, a gente vai chegar aí nos 80 mil reais de faturamento, mais ou menos. Que ainda é pouco. Mas, para que que eu vou investir em tráfego para aparecer, se eu Se tu posso pode fazer com que seguir. esses caras apareçam para mim? Então eu comecei a seguir todos os perfis, de solar, de integração, de limpeza, tudo. Eu hoje, se tu entrar no meu Instagram pessoal, o meu Instagram tem mais de 500 empresas de instalação, de integração e da parte de limpeza Uhum. que eu comecei a seguir para que o Instagram me recomende, 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 recomende. E aí o que que eu faço? Eu pego esse contato, porque esses caras querem aparecer. Claro. Eles querem que, Claro. quando eles façam uma propaganda, uma postagem, uma publicação, eles querem que alguém ligue para eles para comprar. E aí eu ligo para eles para vender. Boa. Ou eu ou a pessoa que trabalha comigo. Claro, Então eu gasto perfeito. zero com tráfego pago, Uhum. eu uso a própria ferramenta para me indicar os clientes Sim. e, consequentemente, eu tenho o cliente já qualificado. Essa Lembra é uma das estratégias, que é né? uma estratégia inicial, obviamente, né? Tu sabe que daqui um pouco isso Não, aí. daqui a É. pouco não vai se sustentar, Aham. né? E Mas aí, é uma puta sacada. porque é extreme low cost, né? É Aham, baixo custo total. total, Aham. entende? Então, e é para começar. Aí qual que é a segunda estratégia? Lembra que eu saí lá da Lógica E e fundei a Conversa Prática? Justo. Lembra da história da consultoria e tudo mais? Uhum. Pois é. Nesse meio tempo, a gente brincou, e é uma brincadeira muito séria, inclusive, de lançamento de curso. Então, eu peguei todo o meu conhecimento de vendas e eu compilei isso num treinamento chamado Vendas Técnicas para técnicos que vendem. Ó. Então, tu imagina, Lucas. O Lucas é um publicitário. Tu, como publicitário, dentro da tua profissão, tu és um técnico. Sim. Então, se tu pega, vou usar a minha prerrogativa da ignorância aqui. Vai pegar o Photoshop, vai pegar os teus pacotes lá de serviço, vai fazer um site, vai fazer uma edição, vai usar o Canva. Publicidade deve odiar o Canva, mas imagina, eu gosto porque para mim, que eu não sou publicitário, eu adoro, ele facilita a minha vida. É dividido as opiniões. Então, o negócio é facilitar a vida. Exatamente, funcionou, Então, tu vai. pega o teu conhecimento técnico, certo? Justo. Vendas técnicas Uhum. para técnicos que vendem. E vende. Então, eu não faço distinção de perfil técnico. Eu, Luiz, tenho um meu berço em automação, em elétrica, em solar, em energia. Mas Meu serve berço. para qualquer Mas profissão. serve para qualquer Profissão venda técnica. técnica. Uhum. E qualquer venda técnica que aconteça para quem compra uma questão técnica. Se tu vai comprar um calçado numa loja, é uma venda corriqueira. Sim. Entenda corriqueira como assim, E cara, muitas vezes se por o impulso também, né? solado é 3 milímetros, é 4 Não milímetros, importa. Ali é estético e é por zero, impulso. zero Aham. BO. Se tu vai comprar um inversor de frequência para botar na Opa. tua máquina na indústria, 100% técnico. pô, mas é 100% Só técnico. funciona o modelo Y, ou o outro pode ser melhor, tal.
Uhum. Tu pegou o sentido. Então, eu tirei a lógica E do zero e a gente chegou no primeiro milhão, mas essa não é a parte legal da história. A parte legal é que a lógica E, no produto Cianove, né, no produto que era de automação para elevador de obra, ela colocou automação nas maiores locadoras do Brasil de elevador de obra. Ou Caraca. seja, tu pensa que uma empresa do zero Tu já vira referência. colocou o seu produto Uhum. do zero, sem conhecer, sem ser conhecida, sem ser Uau. nada, nas maiores locadoras de equipamento de elevador de obra do Brasil. Uhum. Como que isso aconteceu? Método. Perfeito. Inicia a prospecção, faz a primeira visita, leva a maleta de demonstração, pegam os produtos, deixa para o cliente testar, O produto tem que ser fomenta bom isso. O também, produto né? tem que ser bom, o produto tem que ser provado no tempo. Uhum. E aí, como que você faz isso? Com ancoragem. Tá, mas como assim ancoragem? Aí eu vou dar um outro pulo do gato aqui. Quando eu cheguei na Lógica E, a gente tinha uma maletinha com o produto, Uhum. né? Então tinha uma telinha, tinha os botões lá, era um sistema de chamada para elevador de obra. Todo elevador de obra precisa de um operador. Uhum. Então, o operador precisa saber qual é o pavimento que está chamando ele ou não. É isso, é Óbvio. básico. Sim. Hoje, ou até então, né, era no grito, ou era no rádio. Só que poucas pessoas na obra não tinham Desce no rádio. quarto, sobe no Desce no 6. pegasse. Aham. Essa é a estratégia. Então, o que que a gente fez? A gente projetou um produto similar a um Ah, sistema de chamada tradicional, até só porque, que pô, funciona em obra. O cara vai dar pancada, vai chegar com o carrinho de mão na cancela, tem vai que bater no produto. Tem que ser robusto. sim, Grava isso. sim. Então, o produto está feito, mas a minha empresa é zero conhecida. Aí o que que a gente fez para vender? Um dos produtos que a Lógica E desenvolveu era um produto que foi feito para Vivo. Para Vivo, a A empresa Vivo de empresa de telefonia. telefonia. E o cliente que comprou essa engenharia nossa, ele produziu 180 mil peças. Então, ele Caraca. comprou o projeto da gente, a gente executou o projeto e entregou para ele. Uhum. Ele mandou produzir 180 mil peças e entregou para Vivo. Então, quando eu chegava para um cliente que me perguntava assim, tá, mas esse produto funciona mesmo? Aí eu dizia para ele, assim, Tem ó, deixa eu te falar 180 uma mil. coisa. A nossa empresa desenvolveu esse produto. A mesma equipe de engenharia que está fazendo esse produto que você está vendo aqui, ela desenvolveu um produto para Vivo, que foi homologado lá, e a gente produziu 180 mil peças. Como que tu acha que a minha produção hoje funciona? Então, Aí a tu ancoragem ancora em algo já em algo já. forte. Daí, às vezes, a gente tem um empreendedor aqui que está começando agora e está pensando assim: poxa, Eu não tenho mas eu não tenho ancoragem. essa ancoragem, Aham. como é que eu faço? Aí a gente dá um passo para trás. Eu, na Lógica E, quando montei a Lógica E lá em 2012, qual era a ancoragem que eu tinha? O meu trabalho anterior. Olha, eu já fiz hoje mais de 50 projetos de hardware para diferentes indústrias. Hum. Só que não era no meu CNPJ. Agora eu tenho o meu CNPJ e eu vou estar aqui para fazer esse trabalho para você. Pronto, Então, ancorou. a ancoragem dentro do E processo ela muda, né. comercial, ela não só muda, mas na minha visão de vendedor técnico, ela é a principal função que você usa para abrir um relacionamento. Total. E quando eu falo abrir um relacionamento, eu falo principalmente para você adquirir um certo respeito, Uhum. tá? Não é um qualquer, não é nenhuma questão de um qualquer, mas não é um morro de fome que tá aqui só para me vender, Sim. entende? Ela já tá ancorada nisso. E a venda técnica tem que ter toda a segurança, né. É Se não isso tiver aí. segurança, não vende. E aí o que que a gente fez como conversa prática no meio desse rolo todo antes Aham. ainda de painel clean? A gente formatou todo esse método de vendas e a gente rodou 3 turmas, 2 online e uma presencial, até usando uma associação. A associação contratou a gente, rodou a turma com 15 profissionais Poxa. e eu tava com um medo que tu não tem noção. Porque assim, ó, as 2 turmas online que a gente vendeu eram pessoas do mesmo segmento, de automação, de elétrica. Tava Eu ali. meio que assim, é um negócio que eu já tô há muito tempo ali. Quando eu cheguei lá nesse treinamento presencial, não foi a gente que vendeu, foi a associação. Hum. E ela me colocou na turma: empresa têxtil, Nunca tinha olhado pra isso. seguro, Nossa. viagem corporativa, Uhum. e alguns outros segmentos. Modelagem. Modelagem, uma Modelagem empresa que 3D? vendia modelagem, modelagem para têxtil. Ah, modelagem Então, pra existe uma texto. empresa Aham. a Malve, né, uma Uhum. empresa que produz roupa, e Uhum. também uma indústria que vende modelagem para essas Pra grandes empresas. E aí eu assim, cara, a hora que eu comecei o treinamento, que daí o pessoal
foi se apresentando assim, meu, Onde é que eu vou colocar meu pezinho, né? assim, me ferrei? Como é que eu vou surfar nesses ambientes? E, cara, o método funciona para todas elas. A nossa avaliação foi 100%. Que top. Cara, tu não tem noção a minha Pô, satisfação e a minha alegria que no legal. final do processo. Então, Aham. IA, existe IA? Claro que existe. Existe inteligência artificial que tá bombando e etc. Só que se você usar todas essas ferramentas em prol de uma boa prospecção, aí você vai ter sucesso. Perfeito. Ah, mas como que é essa prospecção? Telefone. Ah, mas ninguém mais atende Ah, telefone. atende. Vírgula. Uhum. Ninguém mais atende telefone como pessoa física. Agora, Empresa toda tem. empresa tem um telefone. E aí, se essa empresa não atende telefone, provavelmente o dono vai esculachar alguém Com porque não tá certeza, atendendo com telefone. certeza. Então, o segredo nosso, né, meu e Uhum. dos meus sócios que já passaram por mim, enfim, eu não foco em negócios que sejam B2C, que Uhum. sejam venda para consumidor final. É B2B, né? Eu sempre foco em negócios B2B. Boa. Por quê? Porque eu posso descansar final de semana, eu posso fechar as portas e eu não preciso atender como um restaurante, um negócio nesse sentido. Sim, E segundo, porque eu posso ligar para alguém e alguém vai querer me atender. é verdade. Luiz, e agora eu quero te fazer aquela pergunta clássica aqui do programa. Qual é a dica de ouro que você deixa para quem está começando a empreender ou que deseja começar a empreender? Não empreenda. Não, 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 calma, 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 calma. Explica melhor essa. Empreender é uma ciência exata, desde que você controle suas emoções. Então entenda o seguinte, acabou de acontecer comigo, tá? O nosso fornecedor da China, que não vende para o Brasil a não ser para nós, está querendo participar de uma feira que vai acontecer aqui Uhum. no Brasil, né? E expor o produto deles aqui. Acabou de acontecer. Olha isso, vê se tu consegue pegar o fio da meada do que eu vou te falar. Quer concorrer contigo aqui, o Eu cara. saí daqui, o cara quer concorrer comigo aqui. Aí, a primeira coisa que aconteceu, ferrou. Calma aí, o cara vai entrar direto aqui, ele É, vai roubar o meu mercado. sim. O que Levou que ele tá 25 querendo? segundos esse pensamento, de caos. Frio na barriga, já começa a Aham. dar aquele negócio. Acabou com a minha Deu assim, estrutura. não, não, mas calma, calma, calma. Respira. Esse é o primeiro toque para qualquer empreendedor. Respira. Porque o tempo todo os problemas vão vir. Uhum. E não são problemas, são características do negócio. Quando você respira, você começa a entender que nem tudo é problema. Como contornar essa situação que está acontecendo? Pode ser uma oportunidade de Aí o ouro, Luiz né? foi lá e pensou assim: opa, calma aí. Mas se ele vai expor na feira e ele não tem nenhum suporte no Brasil, eu vou entrar junto com ele. Eu já vou oferecer para ele todo o suporte aqui no país para que a gente se torne, então, o representante dele aqui. Eu registro a marca Ah, ele vai aqui no precisar de uma Brasil operação e aqui, ele vai precisar óbvio, que monte a operação aqui, eu óbvio. monto a operação para ele. Show. Segunda coisa, essa frase não é minha, queria muito que fosse. Quem tem caixa é rei. É verdade. A gente já Caixa escutou é isso aqui, né? dinheiro. Seja dinheiro de empréstimo, seja dinheiro de fundo, seja dinheiro de qualquer coisa. Sem dinheiro é tudo muito mais difícil. Uhum. Por quê? Porque tu não tem saída. Ah, mas eu vi o fulano que tinha dinheiro demais e torrou tudo. Não, Tudo mas bem, aí ele foi não soube gastar o dinheiro. exatamente, Ok. incompetência talvez. Mas agora, sem dinheiro, você nem tem a opção de fazer A, de fazer B ou de fazer C. Exato. Então, arrume uma maneira de ter dinheiro. Ah, mas eu preciso guardar dinheiro para ter um negócio? Não. A Painel Clean, eu digo para vocês, ela está hoje 100% alavancada. Ela está rodando hoje 100% com dinheiro de empréstimo. Uhum. Só que o dinheiro de empréstimo está provisionado no meu fluxo de caixa. Perfeito. Acabou. Ela vai se pagar. Então, ela vai se pagar. Né? E todo o dinheiro que entra, eu não preciso tirar dela porque eu continuo mantendo uma operação fora. E olha que top organização, né? No momento que você tem isso tudo organizado, você pode focar em quê? Venda, que é o que tu tá falando. Né? Exatamente. Então, primeiro ponto, respirar. Segundo ponto, pensar em como você vai sustentar o dinheiro caso ele falte. Uhum. Terceiro ponto, negócios orientados à venda. Procura o mercado. Entenda quais são as necessidades do mercado. Ah, mas como assim, Luiz? Como é que eu vou entender as necessidades do mercado? Vou usar o meu caso. Existe hoje um mercado crescente de placa solar. Então, cada vez mais a energia está mais cara. Tá, tudo bem. Vou eu sair para vender usina? Não.
Esquece. E tem uma passagem que o Eike Batista estava comentando num outro podcast, que ele falou assim: o pessoal foi lá para Serra Pelada para fazer a extração do ouro. Eu podia estar lá fazendo a extração do ouro também, mas eu optei em duas coisas. Primeiro, vender a ferramenta para quem estava lá, e depois que aquele pessoal extraiu o ouro, eu comprava o ouro e vendia no mercado. Não vou ser eu lá arrancar o ouro e tá me ferrando a minha saúde. Se alguém tá fazendo isso, beleza. Eu vou pegar aquele ouro e vou eu pro mercado para vender o ouro. Então, esse é o pensamento. Tive Sim. uma ideia brilhante aqui, vou montar um negócio XYZ. Calma lá. Beleza, a tua ideia pode ser brilhante, mas ela vai ser vendida? Esse é o Exato. ponto principal. E qual etapa dessa ideia que você precisa efetivamente trabalhar, né? É. Então, terceiro ponto foi esse aqui. Quarto ponto, todos nós vamos morrer. É forte. E é verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a ideia de finitude, significa que todo problema que você está passando para tua empresa, para o teu negócio, para tua vida, Tem um fim. tem um fim. E o fim é a tua morte. Então, o que significa? Quando você está passando por um problema muito grande, porque ele parece muito grande, porque você está no meio dele, Uhum. e você entende assim, tá, mas calma, eu vou morrer. Vamos tomar as coisas mais leves? Esse problema do fornecedor vindo para cá vender. Tá, Uhum. mas calma, calma, eu vou morrer. Então, se eu vou morrer, o que eu faria se eu fosse morrer amanhã? Que posição que eu tomaria? Eu iria fazer A, iria arrumar briga, não iria? Ah, não. Ô, cara, dá para eu ser parceiro dele. Quando tu tens uma ideia, quando tu usa esse, eu sei que é muito, às vezes parece muito forte, né? Sim. Mas quando você usa isso, a ideia do respirar e a ideia da finitude, as coisas ficam muito mais leves. Verdade. Porque senão todo o problema parece muito grande, É verdade. entende? Aham. Você pode ter vários problemas na vida, vários, mas você tem saúde para resolver todos eles. Se você não tem saúde, você só tem um problema. Já parou para analisar isso? É verdade. E para o empreendedor, eu E o acho que pior, né? essa frase que eu vou falar agora talvez vai fazer muito sentido porque eu vivo isso. Existe uma rodovia. Lá em São Paulo tem umas rodovias legais de 7 vias, né? Marginal Tietê. Tem 7 pistas, certo? Pega 7 pistas, pega o comprimento da via e daí tu vai ter ali 50 mil pessoas trafegando naquele momento. Vai e volta. 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Acontece um acidente. Um carro bate, um motoqueiro cai, enfim. Sabe o que acontece imediatamente? Se chega uma ambulância para atender essa pessoa que se acidentou, toda a rodovia para. Uhum. Porque a saúde de um indivíduo, ela é superior a qualquer ganho financeiro, a qualquer movimentação, a tudo na vida. Uhum. Se chega um caso como a gente viveu em 2020 de pandemia, o mundo parou. É. Porque a saúde, ela tá acima de qualquer coisa. Quando eu trago essa questão aqui, o diálogo com o empreendedor que tá a fim de fazer o rolê é: tu tá a fim de fazer, beleza, mas quanto isso vai te custar? Tu tá ciente de que toda vez que tu for tomar uma decisão, se tu pensar que essa decisão, por mais difícil que seja, ela tem um fim, tu toma essa decisão com o coração menos apertado, Uhum. toma uma decisão mais calma. Isso faz muito sentido. Então, isso pra mim é o que eu hoje mais reflito todas as vezes que eu vou tomar uma decisão. Uhum. Eu chego aqui no podcast hoje com essa problemática do fornecedor lá e eu fico pensando assim, tá, mas calma, respira. Aí eu vou lá e faço, né? Dou 3 respiradas. Daí, não, beleza, agora eu vou oxigenar o meu cérebro para poder pensar. Se eu começo a pensar, oxigenando o cérebro através da respiração, eu tomo decisões melhores. Principalmente para quem é impulsivo. Eu tenho um Sim. perfil muito impulsivo, muito. Aham. O vendedor tem isso, né? O Claro. vendedor geralmente é vendedor porque ele dá essa cara para bater. Ele é cara de pau. Uhum. Uhum. Nem todos são. Sim. Mas os que são, e geralmente têm um sucesso um pouco maior, não falo de sucesso de dinheiro, mas eu falo de sucesso em vendas, em performance, esse cara é um cara mais cara de pau, por mais que ele seja introvertido. Mas no momento que ele tá ali fazendo Vestindo o a personagem venda, e tal. ele é Aham. obrigado a ser. Então acho que esses são os 4 pontos principais e que não tem nada a ver com metodologia, Sim. Sim, tem a ver exato. com a própria pessoa. Uhum. Porque a única coisa capaz de derrubar uma pessoa é a cabeça dela. Ela mesma, né? É a cabeça. Uhum. Não é nenhum problema de saúde, é Uhum. só problema mental. E eu digo isso pra ti. A minha falecida avó,
Ela tinha 85 anos, ela tinha uma catarata profunda e ela lia. Mas, que véia safada, como é que essa véia consegue ler praticamente sem visão? Porque a cabeça dela performava, mesmo quando o corpo não Já não performa, respondia. entende? Uhum. A cabeça dela estava tão voltada e tão focada naquela atividade da leitura da Bíblia Que ela dela, enxergava, ela que ela conseguia. enxergava. E aí eu digo pra ti, se a gente não tem uma perna, não tem um braço, tem um problema de saúde crônico, tem uma deficiência, qualquer coisa, mas a gente tá focado com a cabeça funcionando, Tu resolve. a gente vai pra qualquer lugar. Olimpíadas Paralímpicas e etc Sim. estão aí pra provar que É. isso funciona. Uhum. Agora, se a gente tem um corpo extremamente saudável, mas uma cabeça doente, aí ferrou. Aí a gente precisa tratar a cabeça, Uhum. né. Então, Muito bom. quer um conselho para o empreendedor? Cara, cuida da tua cabeça. Saúde mental é tudo. Depois tu vai cuidar do teu corpo e aí depois tu vai desdobrar para o resto. Uhum. Mas se tu conseguir cuidar da tua saúde mental, Tudo vai fluir bem. vai doer, mas Vai pelo menos tu vai estar preparado para vai passar por resolver, né. aquilo. Muito bom. Enfim, é Pô, isso. Luiz, quero te agradecer demais. Cara, muito bom a tua Eu que presença. Que bom que tu agradeço. conseguiu tirar um tempo aí pra vir conversar com a Tamo gente. juntos. Muito legal. E espero que vocês tenham gostado pra gente fazer uma segunda ou uma terceira. Com Tem várias certeza. outras histórias aí que dá pra gente contar de venda que foi bem Daqui a pouco a legal. gente pode vir mais pontual, né. Muito, muito. Então tá bom. Quero agora mandar um abraço pra vocês aí e até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu.